Olá, domingo, dia 17 de outubro de 2021. Estamos na metade do mês de outubro e até aqui nos ajudou o Senhor. A minha oração é que o Senhor esteja sempre com você, derramando do seu amor, da sua graça, da sua unção sobre teu lar e tua família. Vamos aos nossos avisos? Na próxima quinta-feira, você já sabe, nós temos nossa reunião de oração, estudo bíblico, às 20 horas, sempre online. Você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia, aqui mesmo no grupo da igreja, e saber como pode participar. Da mesma forma, no próximo sábado nós teremos reunião da juventude às 19 horas. Você fala comigo, com Paulinha ou com Lucas. E mais tarde, às 10h20 da manhã, né, nós teremos nossa classe de casais. Você pode entrar em contato ainda comigo, se tiver tempo para ver esta mensagem, e aí você pode participar. Eu colocarei no grupo para que você participe. Enfim, no dia 19 de outubro, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos nossa reunião da liderança de serviço. Quem quiser participar da mesma forma pode entrar em contato comigo e aí direi como você pode participar. E no próximo sábado, um convite a todas as mulheres. Próximo sábado, dia 24, às 16 horas, nós teremos uma palestra com a irmã Nadir falando sobre autocuidado feminino. É uma palestra presencial e estaremos com todos os cuidados necessários, máscara, álcool em gel, distanciamento. Precisaremos também que você dê seu nome para que possamos saber quantas pessoas teremos no momento e como controlar essa presença. Então, nesse sentido, você pode entrar no grupo da igreja, como já estamos fazendo, e colocar seu nome lá, para que saibamos que você estará no próximo sábado, às 16 horas, na palestra Autocuidado Feminino com a irmã Nadia. No Facebook, nós teremos também esse espaço para alguém que você conheça que não esteja no grupo da igreja. Então, você pode avisar e passar para nós através do Facebook. Ou então, você mesmo pode trazer o nome dessa pessoa para o nosso grupo da igreja. Nossos aniversariantes da semana: Aniele, Aninha no dia 20, no dia 21, a irmã Lídia, no dia 24, Gabriel. 20, Aniele, 21, Lídia e 24, Gabriel. A minha oração, Gabriel Victor, viu? A minha oração é que o Senhor continue abençoando vocês, derramando unção, muitas bênçãos, misericórdia sobre vocês, que o amor de Deus esteja sempre nos lábios de vocês, que as palavras poderosas do Senhor sejam sempre as palavras de vocês. Deus abençoe, parabéns, Aninha, Lídia e Gabriel. Estamos dando continuidade ao livro de Romanos, nosso tema do ano, justificados pela fé, somos pacificados em Cristo. O nosso verso base está lá em Romanos capítulo 5, verso 1, mas estamos vendo o livro de Romanos. Vamos ver Romanos 9, versos 1 a 5 hoje. Romanos capítulo 9, versos 1 a 5. Tenho falado sobre a vivência no Espírito Santo, né? Eu falei sobre a lei do Espírito de vida desde o dia 12 de setembro. Né? Entramos em outubro e na semana passada eu falei na lei do Espírito de vida, verdades a serem internalizadas, quando nós terminamos o capítulo 8. Então, capítulo 8 é uma introdução muito boa para que o apóstolo Paulo fale sobre os capítulos 9 a 11. Ele vai falar exatamente sobre a predeterminação do povo judeu. E eu queria que você percebesse, né? Esse momento vai ser um momento de introdução. Tá? Os capítulos 9 a 11 são capítulos, como é que eu diria, difíceis de serem interpretados.
a primeiro plano. Nós temos algumas falas do apóstolo Paulo que podem causar algumas confusões, mas nós vamos ver cuidadosamente cada parte. E eu quero trazer a introdução hoje, certo? O tema da mensagem é Justiça e Misericórdia na Soberania de Deus, todos iguais. Justiça e misericórdia na soberania de Deus, todos iguais. Então, nesse sentido, nós vamos dividir esta mensagem em algumas semanas. E aí, a minha oração é que você esteja acompanhando. Vamos ler capítulo 9 de Romanos, versos 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, anátema em outra tradução, e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Então, nesse sentido, queremos trazer uma introdução rápida para darmos continuidade mais tarde. Às 17 horas estaremos presencialmente na nossa sede, mas também ao vivo, via Instagram e Facebook. Então você pode estar conosco presencialmente mais tarde às 17 horas na nossa sede, ou pode nos acompanhar ao vivo pela internet, via Instagram ou Facebook. Quero trazer uma introdução nos 3 primeiros versículos, a primeira parte rápida do verso 4, porque precisamos nos preparar. Na realidade, o apóstolo Paulo vai trazer falas, como é que eu diria, difíceis para o povo judeu. Nesse sentido, eu entendo claramente os primeiros versos dele, ou as primeiras falas dele aqui. Perceba, o texto me mostra que o apóstolo Paulo traz uma vivência na verdade como fruto de prática consciente. Essa fala do apóstolo Paulo nos 2 primeiros versículos, na realidade no primeiro eu vou trazer o segundo só como expressão, no nosso segundo ensinamento sobre esse texto, eu também vou trazer o verso 2, mas o verso 2 é a expressão do que o Paulo está sentindo aqui. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo estava muito triste. Veja, constante angústia, grande tristeza. O coração do apóstolo Paulo está meio que dilacerado. E aqui quem está falando é aquele que perseguiu a igreja de Deus. E ele passa a ser perseguido. Nesse sentido, a gente tem no contexto da carta aos Romanos, nós vimos desde o início alguns problemas, algumas dificuldades na igreja por estar em Roma. A gente tem a igreja constituída por judeus, mas muitos neófitos, muitos novos também estavam sendo acrescentados, muitos gentios. A gente tinha judeus perseguindo a própria igreja de Cristo, e a gente tinha muita gente querendo perseguir o apóstolo Paulo. Aqueles que se diziam líderes da igreja, e que não o aceitavam como apóstolo. Então, algumas interrogações eram muito fortes nesse momento. Teria falhado o plano de Deus? Por qual motivo os judeus rejeitaram Jesus? Você sabe que Jesus foi rejeitado pelos judeus. João fala sobre isso.
Qual é o motivo de tanta perseguição? Por que o apóstolo Paulo, é tão perseguido? Falam tão mal dele nesse sentido? A gente acompanha no capítulo 8, o apóstolo Paulo falando sobre sofrimento, e a gente viu exatamente um texto sobre isso, ele falando. Então, nesse sentido, Paulo chama a atenção dos seus leitores com a frase: digo a verdade em Cristo, não minto. Veja como é interessante essa fala, né? O apóstolo Paulo é claro na sua vivência na verdade. O fruto da prática consciente de vida dele é a verdade, né? Ele simplesmente foge do padrão que conhecemos hoje, né? E muitos que se dizem do corpo de Cristo vivem em mentira. Veja, o que o apóstolo Paulo faz, na realidade, é uma fala de Jesus Cristo também. Veja João capítulo 8, nos versos 31 a 35, um texto tão confundido hoje, tão discutido nesse sentido. Jesus fala com os judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade os libertará. E nesse sentido, os judeus o atacaram, né, dizendo: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos escravos? E Jesus responde a eles: digo a vocês a verdade. Jesus falava sempre assim, falava baseado sempre na verdade. Vocês conhecerão a verdade os libertará. Eu digo a verdade. Nesse sentido, Jesus complementa que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí o escravo não tem permanência no lugar, ou na família, quero dizer, mas o filho pertence a ela para sempre. Mas veja, o apóstolo Paulo traz uma palavra como se fosse eco da fala de Jesus Cristo. Da mesma forma, ele falando ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, nos versos 5 a 7, ele diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Ele vai dizer isso da mesma forma em Gálatas capítulo 1, no verso 20, quando ele diz: afirmo diante de Deus que não minto. A verdade era a palavra nos lábios do apóstolo Paulo. Para ele não existia mentirinha branca, mentirinha pequena, mentirinha grande. Ele falava sempre a verdade. Fica a dica para nós. Precisamos incorporar sempre a verdade, porque aquele que se diz livre em Cristo Jesus fala a verdade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nos versos 23 a 33, e eu não lerei o texto todo porque, na realidade, eu referencio esse texto porque eu já trouxe ele na semana passada para vocês, falando sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo, né? Ele começa a falar sobre os confrontos com aqueles que se diziam apóstolos e estavam perseguindo o apóstolo Paulo. Aí ele começa a falar dos seus sofrimentos a partir do verso 24. A gente está em 2 Coríntios capítulo 11. Né? Ele começa a falar sobre os sofrimentos a partir do verso 24. E aí, lá no verso 28, quero destacar dos versos 28 a 31, ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Então, eu falei sobre
o nível, né, da empatia do apóstolo Paulo a semana passada, falando nesse texto. Como ele se vê fraco diante da igreja, como ele sofre, né, pelo sofrimento da igreja. Quando a igreja se exaspera, ele se exaspera da mesma forma, mas ele é aquele que está com a igreja, né, caminhando com a igreja, empaticamente, sofrendo junto com a igreja. Nesse sentido, em Filipenses capítulo 1, no verso 8, ele diz, Filipenses 1:8, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Perceba como o apóstolo Paulo se envolve, ama de tal forma a igreja, que sofre com a igreja. Ele tem uma profunda afeição, como se fosse uma afeição saída das entranhas, né? A fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, no verso 16, Romanos 8:16, quando ele diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando ele fala disso aqui, ele fala que o Espírito Santo está testificando com o Espírito daquele que tem o Espírito de Deus, né? Mas aqui no texto do capítulo 9, o apóstolo Paulo simplesmente é aquele que recebe o testemunho do Espírito de que ele fala a verdade. Ele está falando da consciência. Ele está falando daquilo que a mente de Cristo tem para ele. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, diz ele aos Coríntios, capítulo 2, no verso 16. Ele fala no capítulo 9, verso 1, que o Espírito de Deus testifica isso, né? É exatamente assim que ele fala. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, né? O Espírito Santo confirma que realmente ele está dizendo a verdade. Na realidade aqui, porque ele tem a mente de Cristo. A verdade aparece porque ele tem a mente de Cristo. Esse amor entranhado existe exatamente por causa da mente de Cristo nele. O que ele vai repetir em Romanos capítulo 11, no verso 34, né? Quando ele questiona quem conheceu a mente do Senhor. A gente vai chegar lá. Nesse sentido, a gente precisa entender esse sentimento do apóstolo Paulo para poder entendermos os capítulos 9 a 11 de Romanos. Agora perceba, ele é aquele que fala a verdade, que não mente em Cristo, e quando ele diz que não mente em Cristo, ele está falando exatamente que porque Cristo está nele, ele não mente. Nesse sentido, ele traz o fruto da prática consciente da verdade e o Espírito Santo testifica isso. O que nos traz um segundo ensinamento já nos versos 3. Aliás, no verso 3 e parte inicial do verso 4. Mas eu quero ler o verso 2 também para entendermos como o apóstolo Paulo está sofrendo da mesma forma que eu li na primeira parte. Quando o apóstolo Paulo fala que não mente e pratica essa verdade na sua consciência, testificado pelo Espírito Santo, ele está falando de uma prática de vida na decisão de se entregar em amor pelo outro. É aqui que a gente precisa também dar uma olhada na prática da vida, na decisão de se entregar em amor pelo outro. Veja os versos 2, verso 3, iniciozinho do capítulo, do verso 4, no capítulo 9 de Romanos que nós estamos vendo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, anátema, em outra tradução, né? E separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça,
como se dissesse hoje, de minha família, o povo de Israel. Nesse sentido, a fala do apóstolo Paulo é clara, como ele sofre pelo povo dele. E percebam algo que eu vou falar agora. A gente está falando nos capítulos 9 a 11 sobre etnia, sobre raça. A gente vai ver um pouquinho sobre preconceito racial. A gente vai entender que para Deus todas as raças são iguais. A gente vai perceber o sofrimento do apóstolo Paulo por isso. Ele começa dizendo aqui, os da minha raça, os da minha etnia, os da minha família, ou seja, ele está falando dos judeus. Nós vamos aprofundar isso. Então, ele simplesmente diz, se eu pudesse, seria amaldiçoado por causa deles, para que eles tivessem acesso a Cristo. Nesse sentido, 1 João capítulo 3, no verso 16, o apóstolo João diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vou repetir. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E quando o apóstolo Paulo está falando, eu até desejaria ser anátema, ser amaldiçoado, ele está fazendo por amor. Ele sofre tanto, a angústia é tão entranhada em seu organismo que ele no seu sofrimento ele diz que, se possível fosse, queria ser amaldiçoado em prol do povo judeu. Veja o grau de amor do apóstolo Paulo aqui. Você já amou alguém assim, que, se possível fosse, em prol do outro, você poderia até estar amaldiçoado, amaldiçoada, ou seja, separado de Cristo, né? Porque esse conceito, né, de anátema, amaldiçoado, está baseado no Antigo Testamento, na lei, e a gente pode ver um texto aqui, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, no verso 26. Deuteronômio 7, 26, quando Deus diz ao seu povo, através do escritor, ele diz assim, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa ou para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Se você, aqui a gente está falando na lei, se você leva algo detestável para casa, você também está sendo detestável. Você também será separado para a destruição. Esse é o conceito de anátema. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, se pudesse, né, inclusive se separaria de Cristo por amor dos judeus. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 3, ele diz assim, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito de Deus diz, ou vou repetir, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, eu percebo aqui que o apóstolo Paulo está falando consciente. Ele fala com a mesma consciência do verso, com a mesma consciência lá do verso 1. Ele está exercendo o amor. O sofrimento dele é de tal monta que ele exerce o amor se entregando pelo povo judeu. Êxodo capítulo 32, nos versos 31 e 32, nós temos uma atitude bem próxima do apóstolo Paulo aqui. Essa atitude foi a atitude de Moisés. Moisés volta do monte e diz ao Senhor, que grande pecado esse povo cometeu. Fizeram para si um Deus de ouro.
E aí, Moisés faz um pedido a Deus. Mas agora eu rogo, Senhor, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do livro ou do teu livro que escreveste. Veja, o pedido que Moisés, a negociação que Moisés tenta fazer com Deus. Esse povo cometeu um grande pecado. Fez um Deus, um bezerro de ouro. Mas eu agora te peço, Senhor, eu rogo-te, perdoa-lhes o pecado, ou perdoa o pecado desse povo, porque se tu quiseres, pode até me riscar do teu livro, se não perdoar esse pecado ao povo. Veja como é uma atitude bem parecida com a do apóstolo Paulo, né? Se separar de Cristo, ser anátema, né? Ser amaldiçoado, né? Como se estivesse sendo riscado do livro. Mas na realidade, o apóstolo Paulo não pede isso porque não gosta disso ou não gosta daquilo. O apóstolo Paulo faz por amor ao povo judeu, como Moisés fez da mesma forma, por amor. Pediu a Deus que perdoasse o povo. Eu estou concluindo. Nesse sentido, veja Atos 23:14, a gente vê uma atitude diferente aqui. E eu trouxe Atos 23:14 exatamente para percebermos como o apóstolo Paulo estava sendo perseguido. Veja a fala. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente embaixo de maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Aqui havia um jejum promulgado em prol da morte do apóstolo Paulo. E aqui é uma maldição contrária de Paulo, né? Enquanto Paulo estava no sentido dizendo, se for o caso, se for necessário, queria eu, ou se fosse necessário, se fosse o caso, queria eu ser afastado de Cristo, amaldiçoado, anátema em prol dos meus irmãos por amor. Mas o povo aqui diz ao contrário. Nós juramos que podemos ser amaldiçoados, né, sob maldição, mas nós não vamos comer nada enquanto não matarmos o apóstolo Paulo. Uma atitude de amor, uma atitude de ódio. E o meu questionamento para você é: você já amou alguém assim? Então, a gente vai continuar vendo mais tarde, né? Na realidade, nas próximas semanas, nós vamos cobrir os capítulos 9 a 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa predeterminação ou predestinação do povo judeu. Mas aqui eu já vou adiantar. A gente está falando da graça de Deus, das misericórdias do Senhor, de igualdade. Nós vamos meio que adentrarmos o texto e vamos tentar entender como é que funciona, tanto para nós como para os judeus, a graça do Senhor. Vimos hoje, ou pelo menos agora, que Paulo trazia a vivência na verdade como fruto da prática consciente. E o Paulo claramente também diz para nós que a prática dele na vida, na decisão, é de se entregar em amor pelo outro. A prática de vida do apóstolo Paulo é uma decisão por entrega pelo outro. Ele está falando aqui do povo judeu. Mas a gente sabe que ele fez isso pelo povo gentil também, né? A gente tem visto sobre isso. Eu quero concluir trazendo os versos que eu já li, versos 4 e 5 de Romanos 9, porque a gente vai dar continuidade mais tarde, às 17 horas, na nossa sede, presencialmente e ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, né? A gente vai dar continuidade a esse texto.
Deles, ou seja, do povo de Israel, é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. A gente vai entender esse versículo, né? E a gente vai entender que, na realidade, é muito diferente do que alguns falam por aí. Vamos orar? Senhor, a minha oração nesse momento é rápida. É para que entendamos que a verdade deve ser constante em nós. A verdade deve ser o alvo de nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Nesse sentido, a verdade ela é trazida à tona exatamente porque temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo anda na verdade, caminha seguramente na verdade e tem a testificação do Espírito Santo de Deus sobre essa verdade, sobre a vivência. E essa verdade é uma vivência de amor, Senhor. Uma vivência de amor em prol do outro. Ame o seu próximo como a si mesmo, independente de quem seja o próximo. Nesse sentido, o apóstolo João diz claramente que o amor de Deus em nós é praticado através do amor ao outro. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ensina que as angústias da entranha, o sofrimento das entranhas, quero dizer, as angústias das entranhas vêm em prol do outro. E é essa introdução que eu quero guardar para que continuemos mais tarde, para que entendamos o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 da carta aos Romanos. Caminha conosco, Senhor, nos abençoando, nos dá um dia abençoado, nos dá uma noite abençoada e ministra o teu Espírito, com o teu Espírito, a vida de cada um de nós. Que o teu amor, a tua graça, tuas misericórdias renovadas estejam sempre conosco. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Que o amor do Senhor, a paz inconfundível e a paz que ninguém consegue dar para você, a não ser o próprio Deus, e a unção de Deus estejam com você e sua família. Deus te abençoe.